Deus abençoe tua vida. Aqui é o nosso novo quadro, o Professor Responde. Aqui, como professor de teologia, vou procurar responder algumas questões, algumas perguntas que muitas pessoas me questionam a respeito sobre determinadas questões sobre a fé, sobre a doutrina, algumas dúvidas. Bom, algumas pessoas me perguntaram, a pergunta é: podemos nos comunicar com os mortos? Como que nós resolvemos o problema, por exemplo, de invocar ou de pedir, por exemplo, a intercessão das almas que faleceram ou dos santos, de quem já não está mais nesse plano visível, mas agora habita as regiões celestiais? Então já deixe seu like, compartilhe, mande essa live para mais pessoas, para que nós possamos juntos aprender à luz da igreja o que a igreja nos ensina sobre isso. Bom, nós temos que aqui fazer uma distinção muito importante a respeito daquilo que é invocação e evocação. Quer dizer, invocar e evocar os mortos. Bom, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, desde o livro de Levítico, passando por todo o Antigo Testamento e até mesmo pelos profetas, nós vamos ver aqui uma grande questão a respeito daqueles que evocam os mortos. E evocar é justamente algo que parte da iniciativa humana para tentar se relacionar com quem já foi. Em vez de invocar os mortos, que não é essa palavra mortos, mas invocar quem já se foi, é uma prática cristã. Como assim, Rafa? Se evocar não é, invocar é. Bom, a invocação aqui, para nós, é uma invocação de quem está vivo. Quando, por exemplo, eu acendo uma vela para um ente falecido, que faleceu, nós pedimos ao Senhor a graça por aquela alma, para que se ela estiver no purgatório, ou se ela estiver ainda em processo, né, ainda não morreu, está agonizando, nós intercedemos, invocando a presença de Deus sobre aquela alma, pedindo a Deus para que, pela intercessão dos santos anjos, de Nossa Senhora, possa acolher esse nosso ente querido na sua glória. Agora, nós, para poder entender isso, nós temos que entrar dentro daquilo que é a comunhão dos santos, a teologia da comunhão dos santos. A teologia da comunhão dos santos é ligada justamente a essa realidade verdadeira e certa de que todos aqueles que são filhos do mesmo Deus, que batizados e mergulhados em Cristo, pertencemos ao seu corpo místico. Então, portanto, nós temos essas três dimensões da realidade de vida encontro igreja. Por exemplo, nós que estamos nesse mundo somos chamados como igreja militante. Aqueles que estão em purificação, aquilo que para nós chamamos de purgatório, são chamados de igreja, então, padecente. Nós somos a igreja militante, eles são a igreja padecente. Temos que entender aqui que esse padecimento no purgatório não deve ser entendido como um segundo inferno, mas como uma purificação da alma para se encontrar na sua plenitude com Deus. E a beleza disso tudo é que o purgatório nada mais é do que uma manifestação da misericórdia de Deus para quem aqui está. Bom, dito isso, nós temos também, então, depois, finalmente, a igreja triunfante, que é a igreja que já está no paraíso, os bem-aventurados. Então, dentro disso, na teologia da comunhão dos santos, nós temos aquilo que é chamado de coisas santas, né, que se refere justamente à comunhão através da vida sacramental, através da vida da igreja, né, e a comunhão santos, isto é, aquilo que nos faz ser um único corpo, um corpo em nosso Deus e no nosso Senhor. Dito isso, quando nós entendemos esse mistério, nós podemos então dizer que nós cristãos, nós católicos, não falamos com os mortos, mas nós falamos com os vivos. Quando você, por exemplo, acende uma vela para o teu anjo da guarda, acende uma vela para um santo que se foi, e até mesmo para uma alma no purgatório, você não está acendendo para alguém que morreu. Você está acendendo uma vela ou invocando, né, pedindo a intercessão daquela pessoa que se foi ou intercedendo por aquela pessoa que se foi,
sabendo que ela não morreu. Então, portanto, os católicos e nós cristãos não rezamos aos mortos, porque nós acreditamos na ressurreição, ok? Então, que fique muito claro, podemos falar com os mortos? Não. Por que não podemos falar com os mortos? Porque quem está morto não pode escutar. Quem está morto já não existe. Mas quem está vivo em Cristo Jesus, sim, pela comunhão em Jesus Cristo, na presença dele, nós podemos, em Jesus, estar em comunhão espiritual com aqueles que se foram. Agora, a diferença então entre invocar está justamente nessa realidade indireta, porque é através da intermediação, é através de Cristo pelo qual nós acreditamos que aqueles que se foram estão nele. Então, nele, em Jesus, nós nos encontramos, seja com quem está no céu, seja quem está no purgatório e seja com aquele irmão que está lá na China nesse momento, preso em alguma cadeia, algum calabouço, nós estamos em comunhão com eles. Agora, evocar os mortos já é diferente. Evocar os mortos nada mais é do que, pela nossa própria iniciativa, nós querermos entrar nesse mundo espiritual, evocando pela nossa própria iniciativa quem se foi. Então, seja por evocação de cunho também, vamos dizer assim, espírita, seja de evocação também de cartomante, de magia, enfim. Nós vamos ver isso, essa proibição, já no início da Bíblia, né? Você tem aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 22, versículo 17, essa frase: não deixarás viver os feiticeiros. Aqui a palavra feiticeiro engloba, né, não o feitiço em si, mas os necromantes. E necromante aqui significa aquelas pessoas que invocam os mortos, né, que procuram conversar com os mortos. Em Levítico 19, o Senhor fala: não voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Por que aqui, de alguma forma, Deus proíbe explicitamente de poder comunicar-se, procurar comunicar-se com os mortos, com um ente querido diretamente? Porque, primeiro, nós só podemos estar em comunhão por intermédio de Jesus Cristo que nos deu a vida. Nós não podemos, enquanto nessa vida, procurar uma realidade que foge à nossa existência, que é justamente buscar com as nossas próprias forças trazer para a nossa realidade essa conversa com aqueles que já morreram. Então aqui existe uma condenação explícita a essa realidade de poder evocar quem morreu, desculpa. Nós temos um exemplo muito claro em 1 Samuel capítulo 28 do rei Saul. O rei Saul, depois de não acreditar mais no Senhor, ele vai procurar uma necromante na região de Endor, e nessa região de Endor ele contrata essa necromante para poder tentar falar com o espírito de Samuel que já tinha morrido. E é justamente aqui que, abandonando o Senhor, ele vai procurar alguém que fala com os mortos. E aqui entra o crime e também o pecado de Saul, aonde Deus o rejeita. Por que Deus rejeita Saul quando ele faz isso evocando os mortos? Porque ao evocar os mortos, eu não estou colocando a minha confiança no Senhor, e nem mesmo acreditando na própria ressurreição, e nem mesmo acreditando na vida, mas estou com as minhas próprias forças procurando, através, seja aqui na vida de Samuel, ele vai entrar na magia, e a magia nada mais é do que a manipulação das forças espirituais, tentar, através das energias invisíveis, você manipular a seu bel prazer aquilo que é do mundo celestial. Então, quem evoca os mortos, e quem de alguma forma procura com as suas próprias forças falar com os mortos, na verdade faz algo fora da comunhão com Deus. Então, vamos repetir de novo. Nós podemos falar, sim, com quem já foi, porque não morreu,
Então, é ressuscitado em Cristo, através da comunhão do corpo de Cristo, através dos sacramentos, através da vida piedosa, através da comunhão com todos aqueles que estão no céu, no purgatório e nesse mundo, nós podemos, indiretamente, falar, sim, com quem foi, porque essa pessoa está viva. Agora, quando você tira essa realidade, quando você desmembra isso, e você não leva em consideração que é em Cristo que nós encontramos quem se foi, mas nós queremos encontrar sem essa intermediação, então aqui entra um problema muito sério, porque você entra num mundo que não é teu, e muitas vezes é um mundo demoníaco, que não tem nada a ver com as almas, que aqui Satanás vai poder entrar e você abre uma brecha muito grande para que você possa ter contaminações e tudo mais, né? Dentro disso, nós temos aqui, a igreja nos fala, em documentos posteriores, né? Você tem, por exemplo, aqui a Lumen Gentium, capítulo 49, que vai dizer que nós estamos proibidos, enquanto católicos, de ter qualquer forma de evocação dos mortos, né? E a comissão teológica ali, então, responsável pela redação do texto, ela fala sobre que a evocação dos mortos não tem nada a ver com a realidade sobrenatural da comunhão dos santos, né? Ela define, então, essa realidade. Ela diz assim: a evocação pela qual se pretende provocar por meios humanos uma comunicação perceptível com os espíritos ou almas separadas, com o fim de obter mensagens ou outros tipos de auxílio, é proibida, né? Dentro disso, o Concílio Vaticano II já fala para nós, tratando aí, por exemplo, Alexandre IV, que já falava sobre essa resposta, que ele dizia que era a repetida proibição de evocar as almas dos mortos e pretender receber suas respostas. Por que isso? Porque é um modo de manipular até mesmo a realidade daqueles que se foram, né? Eu não posso perturbar essa ideia antiga, aqueles que se foram, perturbar no sentido que estão no Senhor, a meu bel prazer. A não ser que o Senhor assim o permita, nós temos várias histórias, já em Macabeus, por exemplo, o profeta Jeremias que aparece a Judas Macabeu e entrega para ele uma espada, mas foi o Senhor que permitiu aquela alma de Jeremias que já tinha falecido de fazer isso. São Francisco de Assis que aparece para alguns outros santos, você tem, por exemplo, Santo Agostinho que coloca Santa Rita de Cássia dentro do convento. Então, veja, sempre é amando de Deus, é iniciativa divina, não é uma iniciativa minha. Então, por isso que nós católicos, a nível de doutrina, nós não comungamos da doutrina espírita. Respeitamos, né? Nós devemos ter respeito por quem assim vive e acredita nisso. Eu tenho um profundo amor por muitos irmãos, amigos, né, parentes meus que são espíritas, mas não comungamos da mesma doutrina. Isso não significa que nós não podemos sentar à mesa e conversar, isso não significa que nós temos que ser inimigos mortais, né? Lembremos sempre que nós temos que ser luz nas trevas e ser também exemplo de Jesus Cristo para aqueles que estão aqui. Então, podemos invocar os mortos? Não. Por que não? Porque nós simplesmente somos ressuscitados em Cristo e acreditamos verdadeiramente que Cristo Jesus ressuscitou-nos e nós somos membros desse corpo. Então podemos invocar esses que faleceram? Sim. Como? Através da oração, através da intermediação do Senhor, através de estar na presença do Senhor. Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas: você quer encontrar quem faleceu, quem partiu desse mundo para outro mundo, né, que é para a realidade celestial? Vá à missa, frequente os sacramentos, vá ao sacrário, adore, porque aonde está Jesus, se eu acredito que essa pessoa está em Jesus, então a encontro. Assim como também encontro o meu anjo da guarda, assim como também encontro a realidade celestial. Espero que eu tenha respondido e que tenha ficado claro. Católico não pode invocar os mortos, evocar com a sua própria força os mortos. Católico invoca aqueles que estão vivos e, portanto, ressuscitados em Cristo. Deus abençoe tua vida, compartilhe e mande para todo mundo.